Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro já está em São Paulo, onde passa por uma cirurgia neste domingo. É a quarta cirurgia desde que o presidente levou uma facada durante a campanha eleitoral. Antes de ser internado, Bolsonaro participou do desfile da Independência em Brasília. A chegada foi no tradicional Rolls Royce. No trajeto, o presidente colocou uma criança no carro. Apenas uma das quebras de protocolo durante toda a cerimônia. Na tribuna de honra, a presença da primeira-dama, ministros e empresários. Pai e filha são assassinados em São Paulo após anunciar venda de carro em rede social e cair em emboscada. Preso segundo segurança acusado de torturar jovem de 17 anos dentro de supermercado na capital paulista. E nós vamos acelerar na pista junto com um dos maiores pilotos de drift no Brasil. O Rede TV News volta depois de um intervalo rápido. Fique aqui. O maior encontro de CEOs do Brasil continua movimentando a Praia do Forte, na Bahia. Vamos ver o que aconteceu neste terceiro dia de evento que conta com a parceria da Rede TV. Ele está no topo do ranking dos 35 jovens mais inovadores do mundo. Depois de alcançar o sucesso no mercado corporativo, com um aplicativo de táxi e uma plataforma de serviços de beleza em domicílio, Thales Gomes dividiu a trajetória com o público do Fórum CEO Brasil 2019. É uma possibilidade de ter um encontro no final de semana mais tranquilo, menos business e mais networking com grandes nomes do capitalismo brasileiro. Os principais empresários e executivos do Brasil também conheceram um pouco mais da indústria fonográfica e audiovisual na palestra do Conrad Dantas. Ele é CEO da maior empresa do segmento musical no Brasil, que teve origem na periferia do Guarujá, litoral de São Paulo. A gente já estava se comunicando muito bem com esse público, então qual era o outro público que a gente precisava comunicar? Os grandes executivos, a galera que está liderando grandes companhias, que tiveram a oportunidade de estudo, de ser alfabetizado em vários idiomas e viver 1 milhão de outras experiências. O terceiro dia de fórum destacou o empoderamento feminino e o empreendedorismo para afrodescendentes, com uma especialista no assunto. A empresária Nina Silva aparece na lista da revista Forbes, entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Também foi considerada pela ONU uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Ou está em meio a pessoas que estão aí como cabeças diretivas das principais corporações no país, é ter a possibilidade de transformar e influenciar de dentro para fora. O evento na Praia do Forte, na Bahia, termina amanhã e tem o apoio da Rede TV. Jair Bolsonaro participou pela primeira vez como presidente do desfile de 7 de setembro. O compromisso foi a última agenda pública antes de Bolsonaro ser submetido a uma nova cirurgia, ainda consequência da facada que o presidente levou durante a campanha. Ainda no Palácio da Alvorada, antes do desfile, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o 7 de setembro e convidou a população para as comemorações. Hoje é uma data magna, uma data ímpar em nosso país. A data que nós nos tornamos independentes. Agora, a independência de nada vale se não tivermos liberdade. Essa por tantas e tantas vezes ameaçadas por brasileiros que não têm outro propósito a não ser o poder pelo poder. Então, a todos os brasileiros, e nós pedimos, conscientes cada vez mais de que é esse país, essa maravilha chamada Brasil, um país ímpar no mundo que tem tudo para dar certo. E precisamos sim de cada um de vocês para reconstruí-lo. E a liberdade estará em primeiro lugar. Nesse momento, quem puder comparecer no seu município, por ocasião do desfile de 7 de setembro, como estou indo aqui para a esplanada dos ministérios, comemorar essa data, compareça. O Brasil é nosso, é verde e amarelo. Mas nem precisava de convite. Na esplanada dos ministérios, o público já ocupava as arquibancadas para assistir ao desfile. O Pedro Paulo veio com a família inteira e chegou às 6h30 da manhã para garantir um lugar privilegiado. Para ficar mais fácil, para não pegar tumulto,
A expectativa é grande, né? A primeira vez que você está vendo, participando do desfile, você só via pela televisão, né? As amigas Maria de Fátima e Ângela rodaram mais de 1.000 quilômetros de carro. Vieram de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, só para ver o desfile e conhecer pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro. Ele resolva renovar tudo que a gente tem de expectativa, de esperança. Tudo isso para ver nosso presidente. Eu sou apaixonada pelo nosso país, eu estou assim, deslumbrada com Brasília. O meu sonho era conhecer Brasília. O desfile começou às 9 da manhã, com Jair Bolsonaro chegando no tradicional Rolls Royce, ano 1952. O carro aberto é usado apenas em cerimônias como 7 de setembro e posse. A cena do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, atrás do pai no veículo, que ficou famosa durante a posse no dia 1º de janeiro, se repetiu. No trajeto, o presidente ainda colocou uma criança vestida com a camisa do Brasil no carro. Acenando para o público, o garoto foi até a tribuna de honra. Esta seria apenas a primeira de várias quebras de protocolo. Ao longo do desfile, ele cumprimentou pessoas que desfilavam e desceu da tribuna de honra para acenar para a população. Bolsonaro percorreu boa parte da avenida e a proximidade com o presidente agitou as arquibancadas. Bolsonaro ainda brincou de reger a Banda dos Dragões da Independência. Na tribuna de honra, o presidente estava cercado pelo vice Hamilton Mourão, da primeira-dama Michele Bolsonaro, da filha Laura e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também estavam presentes vários ministros, entre eles Sérgio Moro, da Justiça, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Na tribuna, Bolsonaro ainda recebeu vários empresários, entre eles o vice-presidente da Rede TV, Marcelo de Carvalho. Uma festa maravilhosa, uma beleza e muito bonito também a gente sentir a emoção do público, né? Cantando o hino nacional, se entusiasmando aí com o presidente, com as apresentações, é muito bacana. Foi ovacionado pelo público inteiro, a esplanada, aquela multidão que estava lá aglomerada, né? Eu acho muito bonito, eu acho que é um resgate da aproximação entre o governante e a população. É muito bacana isso. Com o tema Vamos Valorizar o que é Nosso, o desfile contou com 4.500 pessoas desfilando, sendo que 3.000 eram militares. Foram 200 viaturas, 250 cavalos e 40 aeronaves. Entre elas, o KC-390, avião militar que pode fazer abastecimento de outras aeronaves durante o voo. O avião foi entregue na última quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. Alunos de 7 escolas públicas do Distrito Federal também participaram. Um dos momentos mais esperados foi a pirâmide humana do Exército, que está no livro dos recordes por ter reunido 47 pessoas numa só motocicleta. E para encerrar, a Esquadrilha da Fumaça. Durante o desfile, a segurança foi reforçada, inclusive com atiradores de elite posicionados no alto dos ministérios. Para celebrar a data, além do desfile, o governo está promovendo a Semana do Brasil, uma espécie de Black Friday brasileira. O evento começou ontem e vai até o dia 15. O objetivo é fazer promoções que estimulem o consumo e movimentem a economia. Nós aumentamos mais de 50% a nossa previsão de venda que nós temos por dia. Ou seja, além do patriotismo, de vestir a cor, de usar a bandeira, cantar o nacional, nós resgatamos para o mês de setembro um mês de promoções, de vendas, onde o brasileiro também vai poder aproveitar. É a Black Friday brasileira. O desfile é o último compromisso público do presidente antes de uma cirurgia para a correção de uma hérnia. O problema foi causado pela cicatrização de outras cirurgias feitas por Bolsonaro para tratar o ferimento causado por uma facada levada durante a campanha eleitoral há um ano atrás. Será o 4º procedimento pelo qual Bolsonaro vai passar por causa da facada. Ao chegar ao Palácio da Alvorada, depois do desfile, Bolsonaro comentou a cirurgia. Há 2 dias eu estou observando fielmente que os médicos passaram para mim, se Deus quiser correrá tudo bem. O presidente ainda falou sobre a quebra de protocolo durante a cerimônia. É um pequeno risco que a gente corre e a gente acredita que isso aí, com esse pequeno risco, ajuda a despertar mais o sentimento patriótico do povo brasileiro. Bolsonaro também comentou a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República e afirmou que ele deve ser aprovado pelo Senado sem problemas, após passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.
E o presidente Jair Bolsonaro já está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde será operado amanhã. Boa noite, Igor Duarte. Você tem detalhes sobre essa cirurgia? Boa noite, Boris. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou aqui nesse hospital, aqui na Zona Sul de São Paulo, por volta de 8 horas da noite, em um carro da comitiva presidencial. Ele passou direto, não falou com a imprensa. Ele que estava acompanhado da primeira-dama Michele e do filho Carlos Bolsonaro. Os outros 2 filhos já estão em São Paulo e, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, devem visitar o pai ou ainda hoje ou amanhã cedo. Bolsonaro, que vai dormir aqui no hospital, vai ser submetido a uma avaliação médica e amanhã, às 7 horas da manhã, ele vai ser submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia que surgiu na área da cicatriz do ferimento provocado por uma facada que ele sofreu durante a campanha presidencial no ano passado na cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Os médicos avaliam essa cirurgia de leve a moderada e acreditam que deve durar em torno de 2 a 3 horas. Para a gente entender melhor como será essa cirurgia, vamos acompanhar na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro será operado para corrigir uma hérnia que se formou na região da cicatriz do ferimento causado pela facada. Os médicos vão abrir a cicatriz e suturar cada camada: peritônio, tecido muscular, tecido gorduroso subcutâneo e pele. O procedimento deve durar 2 horas e é considerado de complexidade média a moderada, segundo a equipe responsável. Esta é a 4ª cirurgia de Bolsonaro desde que ele levou uma facada no abdômen em 6 de setembro do ano passado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante um evento de campanha. A primeira cirurgia ocorreu no mesmo dia do atentado e foi um procedimento de emergência realizado pelos médicos da Santa Casa de Misericórdia da cidade. A facada perfurou os intestinos grosso e delgado e uma importante veia do sistema digestivo. Na ocasião, os médicos implantaram uma bolsa de colostomia em Bolsonaro. Em seguida, o então candidato à presidência foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde, no dia 12 de setembro, passou por uma cirurgia para reverter aderências no intestino e limpar a região. Em janeiro, já ocupando a cadeira da presidência, Bolsonaro voltou ao Einstein para um procedimento que durou cerca de 7 horas e serviu para a retirada da bolsa de colostomia e a reconstrução do trânsito intestinal. Bom, após a cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer internado aqui no hospital na Zona Sul de São Paulo por mais 10 dias, porém a equipe médica acredita que ele pode receber alta antes. Um gabinete deve ser montado aqui em uma das alas do hospital para que Bolsonaro possa realizar despachos. Hoje, à meia-noite, o vice-presidente general Hamilton Mourão deve assumir a presidência da República e deve ficar no cargo até quinta-feira. De São Paulo, Igor Duarte para o Rede TV News. Obrigada, Igor. E o 7 de setembro também foi marcado por comemorações em todo o país. Em São Paulo, mais de 7.000 pessoas passaram pela pista do Sambódromo do Anhembi em comemoração à independência do Brasil. O desfile durou cerca de 2 horas. Com as arquibancadas cheias, a passarela do samba deu lugar a representantes da sociedade civil e das Forças Armadas. Imponentes, os militares atravessaram todo o sambódromo em perfeita sincronia. Aqui no Rio de Janeiro, a comemoração aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Cerca de 5.200 pessoas, entre elas militares das Forças de Segurança Pública, veteranos e estudantes, participaram do desfile. O governador Wilson Witzel chegou no evento em um veículo blindado do Exército. No palanque das autoridades, faltou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O medalhista olímpico Felipe Vu abriu o desfile carregando a tocha com o fogo simbólico da pátria, juntamente com outros atletas das Forças Armadas. O desfile durou 2 horas. Do outro lado da avenida, milhares de civis vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil acompanharam o desfile. Hoje é o dia da gente torcer para o nosso país, independente de quem esteja administrando.
A gente tem que ter o amor ao nosso país. Aqui em Belo Horizonte, cerca de 20 mil pessoas acordaram cedo neste sábado para acompanhar o desfile de 7 de setembro, dia de sair de casa com a bandeira do Brasil. O verde e o amarelo coloriram a Avenida Afonso Pena. O Exército mostrou tanques e veículos usados nos treinamentos, além de raridades usadas na Segunda Guerra Mundial. Um helicóptero sobrevoou a festa cívica e a cavalaria também desfilou. Destaque para os Dragões da Inconfidência. Quem acompanhou tudo de perto ficou impressionado. Eu acho lindo, o patriotismo é fundamental, é a formação do caráter. Eu faço questão de trazer meus filhos para eles verem a força do nosso país e a gente sentir cada vez mais que essa nação é maravilhosa e tem muita coisa bonita ainda para acontecer. O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou hoje o início das obras de recuperação do Museu do Ipiranga. João Dória prometeu que o Museu do Ipiranga vai estar recuperado em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. O governador declarou que o modelo de gestão será inovador. Será o primeiro museu público desta dimensão com gestão feita sem recursos públicos. A promessa é que, com a venda de ingressos, realização de eventos e locação fora do período de uso regular, a instituição vai se tornar autossuficiente. Dória declarou que o museu não pode ser sustentado pelo governo. Recursos são privados, captados nesse volume de 140 milhões de reais e vamos até um pouco mais depois, tendo em vista que vamos fazer também a recuperação completa do parque, dos monumentos e tem um investimento adicional da Sabesp, que já começou, aliás, na recuperação do córrego do Ipiranga. Isso não consta dentro desses 140 milhões de reais. 2 pessoas foram mortas durante uma operação da Polícia Federal ontem no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Lucas Rodrigues de Melo, de 19 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro na comunidade Nova Holanda, que fica no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi baleado durante uma ação da polícia quando saía de casa para comprar pão. Além dele, Pedro Souza, de 59 anos, foi atingido dentro de casa no Parque União, outra comunidade da Maré. Outro jovem de 18 anos também foi baleado. Ele foi levado para um hospital da região e já teve alta. A polícia disse que fazia uma operação para fechar uma rádio clandestina que, segundo os agentes, causava interferência nas operações do aeroporto Santos Dumont. Foi preso no final da tarde de hoje o segundo segurança acusado de torturar um jovem de 17 anos dentro do supermercado Ricói, na zona sul de São Paulo. Valdir Bispo dos Santos, de 49 anos, estava foragido. Ontem a polícia prendeu Davi de Oliveira Fernandes, de 37 anos, que também é investigado por participar do crime. A violência ocorreu depois que o garoto teria tentado roubar chocolates. Nas imagens, ele aparece levando chicotadas nas costas com fios elétricos improvisados pelos agressores. Outras denúncias de violência envolvendo o supermercado estão sendo apuradas. Essas duas cavalgaduras, esses monstros, precisam ser processados por crime de tortura. Não é agressão, não. É tortura. O que eles fizeram com esse jovem é imperdoável. Eu acredito que o episódio deve ter sido mal divulgado porque a grande maioria das entidades de proteção aos direitos humanos mantiveram um silêncio ensurdecedor, ao contrário do que acontece quando a violência tem contornos políticos. Pai e filha assassinados por 2 assaltantes em São Paulo na tarde de ontem foram enterrados. Os bandidos fingiram estar interessados num carro da família colocado à venda na internet. Um deles foi preso. O carro foi anunciado em páginas de venda em uma rede social em abril. Ontem, Vanderlei, de 53 anos, e a filha dele, Gabriela Fernandes, de 26, foram se encontrar com 2 homens que se passaram por possíveis compradores do veículo. As vítimas marcaram o encontro com os ladrões aí no metrô Conceição e entraram no veículo da vítima com a finalidade de comprá-lo, ou simular uma compra aí. Durante o trajeto, os indivíduos deram voz de assalto
e para que não fossem identificados posteriormente, resolveram executar as vítimas. Pai e filha foram mortos com tiros na nuca, na rodovia dos Imigrantes, em Diadema, no ABC Paulista. Os assassinos fugiram com o carro, mas uma testemunha anotou a placa e ligou para a polícia. Um deles, Isaldo Aparecido da Silva, de 27 anos, foi preso logo em seguida. O outro criminoso continua foragido. A Guarda Costeira do Irã prendeu hoje 12 filipinos acusados de contrabandear mais de 280 mil litros de combustível no valor de 2 milhões de dólares. Os estrangeiros estavam a bordo de um rebocador no Estreito de Hormuz, essencial para o suprimento global de petróleo. A apreensão aconteceu em meio a tensões crescentes na região entre Teherã e Washington. O furacão Dorian segue perdendo força e se afasta da costa dos Estados Unidos depois de causar estragos nos estados da Carolina do Sul e do Norte. A passagem do fenômeno no último domingo pelas Bahamas já deixou pelo menos 43 mortos. Segundo autoridades locais, esse número ainda deve aumentar. Mais de 1.000 pessoas estão desaparecidas. As equipes de busca tentam chegar a comunidades ilhadas pelos alagamentos e detritos. Centenas de moradores do arquipélago, muitos deles imigrantes do Haiti, estão no porto de Marte, na ilha de Ábaco, na esperança de sair da zona de desastre em navios que chegam com a ajuda humanitária. Centenas de pessoas recorreram ao hangar do aeroporto de Nassau, onde autoridades montaram tendas. Segundo as Nações Unidas, 70 mil pessoas precisam de ajuda imediata. Nos Estados Unidos, o furacão Dorian causou enchentes e estragos, mas não deixou vítimas. Agora está sobre o Oceano Atlântico, na categoria 1, a mais fraca, mas com ventos de 150 km por hora. Ainda pode provocar estragos na região do Canadá. Uma técnica de direção de carro que chegou ao Brasil em meados de 2006 ganhou destaque há pouco mais de 6 anos. Se você ainda não conhece o drift, vai entender melhor agora na reportagem. Hoje a gente vai conhecer um esporte completamente diferente. Talvez você que está aí na sua casa só conheça por vídeos ou até filmes mesmo que fizeram muito sucesso no cinema. A gente veio aqui para Santos, no litoral de São Paulo, para conhecer a história desse garoto aqui, ó, o Diego Iga, que é simplesmente o melhor piloto de drift do Brasil e um dos melhores do mundo. Antes da gente falar do Diego, vamos entender um pouquinho dessa nova modalidade. O drift é um esporte ponto final, não tem nada a ver com racha de rua, esquece isso. É uma técnica que surgiu no Japão nos anos 70 e se tornou popular no Brasil após a série de filmes Velozes e Furiosos. O esporte é entretenimento do começo ao fim e o público vai ao delírio quando sente na pele a fumaça dos pneus e também ouve de pertinho o ronco dos motores que são levados ao limite em busca de uma curva perfeita. A competição é dividida em 2 etapas, as classificatórias e as batalhas. E falar em competição de drift no Brasil é falar no nome desse garoto aí, ó, o Diego Iga, 22 anos, tetracampeão do Super Drift Brasil, tricampeão brasileiro. Uma paixão que começou logo cedo com o apoio do pai. Em 14 anos ainda, ele participou do primeiro campeonato, onde eu estava correndo também. E aí o meu carro quebrou e ele continuou correndo. E aí eu paramos de correr e ficamos só ajudando ele. Meu pai começou a praticar drift quando eu era muito pequeno e eu sempre estive no banco do passageiro. Então, com o kart, eu só tentava fazer drift. Eu não queria participar de corrida, fazer tempo, nem nada. A gente procurava espaços no qual eu poderia tentar aprender a fazer drift. O tempo foi passando, eu fui evoluindo, até o dia que a gente comprou o nosso primeiro carro de drift. Fizemos toda a preparação básica necessária e, aprendi muito, evolui demais. E o Diego ficou tão grande nesse esporte que, recentemente, virou astro de um reality show da Netflix, o Hyperdrive. Uma competição gravada em Nova York e produzido pela atriz Charlize Theron, que reúne os melhores pilotos de rua do mundo em pistas de obstáculos desafiadores. Longe dos holofotes da indústria do cinema, a vida do Diego continua agitada
lotada aqui em Santos. Ele mantém um curso, né, uma escola de pilotos de drift, e eu que não sou bobo nem nada, vou aproveitar para dar uma voltinha com um dos melhores pilotos do mundo, né? Agora, a questão é saber se esse esporte é seguro, né? Posso entrar, Diegão? Fica à vontade. E aí, cara? Tudo bem? É tranquilo esse brinquedo aqui? Vamos dar um rolê ou não vamos? Vamos acelerar. É o seguinte, a gente tá no 350Z, o carro tem banco concha pra gente não ficar saindo se jogando pra um lado e pro outro. Cinto de segurança 4 pontas, tem gaiola de proteção também. É um carro preparado para isso. E também estamos numa pista fechada, né? Com tudo certinho pra gente só acelerar. Entro no carro e a primeira impressão é o ronco do motor. Um barulho intimidador. São 300 cavalos de potência. Força suficiente para levar o carro de 0 a 100 em simplesmente 5,7 segundos. De dentro do carro eu sinto até o cheiro do pneu queimando no asfalto. A sensação é incrível e o Diego faz parecer tudo aquilo muito fácil. A minha experiência não podia ser melhor. Agora eu entendi porque vocês são apaixonados por esse esporte. Obrigado, cara. Valeu, mano. Coração tá mil. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu. Na data de hoje, 7 de setembro, há quase 200 anos, o nosso Brasil se tornava um país independente. Desde então, recebeu de braços abertos povos de todo o mundo que colaboram com o nosso progresso e adotaram o Brasil como pátria. O Brasil tem um território imenso, um importante mercado consumidor, um solo generoso e uma população ordeira, estudiosa e trabalhadora. Problemas existem no país, mas o Brasil tem tudo para superá-los. Ser brasileiro é mais que um orgulho. Ser brasileiro é uma graça divina. Viva o Brasil! Uma boa noite para você. Nós encerramos o Rede TV News com um vídeo divulgado pelo governo federal neste Dia da Independência. Uma boa noite para você, um ótimo domingo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esferos fortes, pavido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol da irmã gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, Iluminado ao sol do novo mundo. do que a terra mais ardida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, Baru que ostentas estrelado. E digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte.